que o Bolsonaro falava era tipo, vamos matar uns caras aí. Esse Brasil, se tirar esses ladrão daí, vai ficar muito melhor. Tira esses comunistas. Mas ele não andou com nada em matéria penal. Ele só tem uns chavões, e as pessoas, como ele é radical, ele tem uns chavões. De resto, ele era um bobalhão. Mas não é mais ou menos o que o Bolsonaro tava falando que ia fazer também? Não, porque não havia nada de revolucionário que o Bolsonaro estava propondo. Ele só falava generalidades. Esse Brasil, se tirar esses ladrão daí, vai ficar muito melhor. Tá, mas o que isso significa? Tira esses comunistas! A gente tem que falar isso em termos mais concretos. Por exemplo, tem que matar esses vagabundos. Tá, vamos ser claros. O que significa matar esses vagabundos? Vamos falar, por exemplo, sobre eliminação do crime organizado no Brasil? O que significa eliminar o crime organizado no Brasil? O que a gente tem na nossa legislação? Seria uma declaração de guerra contra o crime organizado? Mas não uma guerra metafórica. O que seria uma guerra? Vamos pegar o Estado brasileiro, vamos declarar, por exemplo, que essas facções que ocupam o território brasileiro são, por analogia, nações invasoras? Vamos tirar a titularidade dos direitos e prerrogativas dele enquanto cidadãos brasileiros, porque eles não são cidadãos brasileiros. O Marcola não é cidadão brasileiro, ele é da PCClândia, assim como o Marcinho VP também é. Pra ver como as coisas estão conectadas. O Oruan saiu um pedido de prisão, mas ele foi alvo de uma operação porque ele estava andando com o maior ladrão de carro do Rio de Janeiro e achando isso a coisa mais normal do mundo, que é do Comando Vermelho ladrão de carro, e ele avisou num vídeo que ele gravou, você deve ter visto. Se eu estivesse no Complexo da Penha, o Reis não faria isso. Sim, porque o Complexo da Penha é como se fosse um território que você controla e que a polícia não entraria lá. Sim, como se fosse outro país. Então, sim, a gente talvez tenha que declarar guerra a essas facções e eliminá-las. Prender ou matar as lideranças dessas facções de maneira muito clara, reocupar o território, desfavelizar esses locais. Isso eu acho que é um discurso sério e duro e enfático sobre guerra ao crime. O que é o direito penal do inimigo? Quem é Günther Jacobs, que é o pai dessa ideia de uma espécie de um direito penal que separe o cidadão, a pessoa que está disposta a cumprir a lei e que pode cometer crime. Um cidadão que aceita a lei brasileira, ele pode cometer um crime e pode ser punido, ele tem o direito de defesa. Agora, um cara que, no fundo, a prática recorrente de crime dele não reconhece a existência do Estado, por exemplo, um terrorista. Ele quer fazer uso de, vamos dizer, das maneiras mais atrozes de causar dano em nome da causa dele. Esses caras não podem ter direitos e prerrogativos. O direito tem que ser célere e rápido. Você tem que quebrar o sigilo dele rápido. Se ele for preso, ele tem que ter penas desproporcionalmente altas. O direito penal do inimigo, que em grande parte ele foi aproveitado em várias nações, a gente está falando de uma medida que entende assim, existe um tipo de ação, um tipo de organização humana que ela não reconhece nem a autoridade do Estado e que está disposta por não reconhecer a fazer o que for. A gente tem que ter o direito penal do inimigo para figuras que não são cidadãos, são um inimigo. Para mim, o Marcola não é um cidadão, ele é um inimigo e ele não pode ter direito às mesmas prerrogativas de um cara que, por exemplo, cometeu um outro crime, um crime até grave, mas que é um cidadão. Esse tipo de coisa, talvez, dado, vamos dizer, o estado de anomia que a gente vive e o grau de infiltração do crime organizado na realidade brasileira, este tipo de coisa talvez vai precisar ser feita pelo presidente. Mas eu fiz essa volta toda e foi legal, mas por que eu fiz? Pra mostrar pra você que o que o Bolsonaro falava era tipo, vamos matar uns caras aí. Mas ele não andou com nada em matéria penal. Quando o Moro tinha um pacote anticrime, ele mesmo ajudou a subverter o pacote anticrime. Ele só tem uns chavões, e as pessoas, como ele é radical, ele tem uns chavões. Onde ele tentou exercer o radicalismo dele foi quando ele tentou construir aquela tese da urna e depois, a meu ver, ele tentou, porque ele tentou mesmo, ele tentou construir um golpe de Estado ali. De resto, ele era um bobalhão. Ele é um tio bobalhão, é como você pegar aquele taxista que vai falar umas coisas engraçadas no carro, ou teu tio num churrasco, um avô, e ele repete essas coisas, as pessoas acham carismático, mas se você tirar ali, não tem nada atrás. Cadê um grupo dele que estuda uma matéria pra fazer algo radical? Não tem, não é radical. Tu mencionou esse lance de como lidar com as facções criminosas aqui no Brasil. Cara, como fazer? Isso daí que tu tá propondo é bastante radical, né? Tem que ser. Eu suponho que isso daí tem que ser feito de uma maneira cuidadosa, por quê? Nada me garante, dado a maneira como funciona o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, que isso não será usado de uma forma perversa pra fuder a galera que não necessariamente tem a ver com essas facções criminosas. Por exemplo, um inimigo de um juiz que, sei lá, o cara comeu a mulher dele, ele vai... Isso aconteceu já, esse caso assim no Brasil já. Então, como é que lida com isso de uma forma humana, no fim das contas? Eu fazendo até meio com uma provocação contra o termo que você usou. Tudo me garante que, mantendo as coisas como estão, a gente só vai se fuder. Uhum. Então, assim, o fato de nós sermos, em grande medida, um país corrupto, com sistemas de incentivo horríveis, não deve, vamos dizer, servir de premissa para que a gente não tome nenhuma ação nova. Porque senão a gente vai apenas aceitar as coisas como elas são. Mas não tem uma ordem ideal pra gente ir fazendo as transformações? A gente pode, assim, você pode apontar numa determinada direção,
Você pode usar um princípio como prudência, só que a forma como as coisas se dão no Brasil, né, a gente empurra com a barriga os problemas todos e não toma ação nenhuma. E fica com medo de tomar uma ação enfática. Nações problemáticas como a nossa, a gente acaba trazendo o caso de El Salvador, e tem as pessoas que têm as críticas e tal, mas o fato dado, o fato concreto é, uma nação como El Salvador enfrentou esse problema e resolveu. Uma nação muito menor, beleza. A questão é, não há outra maneira que não a força hoje para você desalojar as facções criminosas, vamos dizer, diárias que devem, vamos dizer, congregar de 16 a 23 milhões de pessoas. São as periferias das grandes cidades brasileiras. Não há praticamente nenhuma periferia de grande cidade brasileira que não seja dominada por uma facção. Pessoas brasileiras vivem sob o jugo desses caras. Isso é um dado da realidade, é um dado concreto. E a gente já falou, vamos tentar inteligência, vamos tentar as UPPs, como teve no Rio de Janeiro. Vamos tentar vamos conversar com as pessoas. Não rolou. Não rolou. Por várias razões. Igor, a gente pode fazer uma construção, se você tiver saco, fazer tem uma construção histórica disso que é legal. Que é um insight que a gente trata no livro amarelo. Eu tenho saco. Tem. Então, assim, pensa assim, aqui, eu até posso pegar ali um fascículo, mas... Você pode pegar se tem os números meio que de cabeça. Tá. De 1910 até, por volta, sei lá, de 2000, a criminalidade no Brasil cresce coisa de 4 mil e poucos %. Lógico que teve aumento das notificações, delegacias e tal. Todos os tipos de crimes. Os crimes estouram. E o gráfico mostra, assim, desenvolvimento percentual de crimes por 100 mil habitantes. Se você for pegar, né, a coisa estoura aí. Anos 60 ele já tá, né, com uma massa crítica crescente. 70, 80, 90 estoura. Pum. Né? Por mais que 85 aqui é o pico, mais ou menos. E o que acontece? O que aconteceu no Brasil nesse período? Né? A gente pode falar várias coisas. O boom econômico dos militares caiu, tal, mas houve um fator que alterou a dinâmica e a paisagem de todas as cidades. O êxodo rural. Milhões de pessoas saíram de cidades pequenas e foram mudar para cidades grandes. Especialmente São Paulo, Rio, isso aconteceu demais, mas aconteceu em todas. Salvador aconteceu, Recife aconteceu. Por várias razões. Tem mais emprego, você tem, vamos dizer, um serviço de assistência social melhor nas capitais. Então as pessoas foram para atrás de emprego. Essas pessoas que já eram pobres nas cidades de origem, elas são cidades pequenas, as pessoas se conheciam, havia algum senso de comunidade. Quando essa pessoa, por exemplo, migra de maneira indigna, num pau de arara, vai morar numa cidade que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece, do lado de um córrego, numa situação desumana, que é o que aconteceu nesse período. O período rápido de êxodo rural, que as pessoas foram nas cidades, foi o processo de favelização. Aquelas pessoas estavam num boom também de nascimento de filhos, né? A natalidade era muito maior. Homens, jovens, pobres, sem perspectiva, nasciam na beira das grandes cidades. O que aconteceu com uma parte importante desses caras que não foram absorvidos como massa de trabalho, força de trabalho? As pessoas entraram pro crime. Só que essas cidades grandes não absorveram naquele período essa quantidade grande de pessoas. Não havia capital, porque o Brasil não tinha poupança, o Brasil estava investindo em formação bruta de capital, ou seja, fazendo hidrelétrica, fazendo estrada nesse período de anos 60, 70 com a ditadura, e através do endividamento externo. Foi ali que a gente fez a dívida externa. Então o Brasil foi investindo e tal, mas não tinha, sei lá, prédio, não tinha casa, você não conseguia abastecer isso, porque as pessoas estavam se mudando aos montes pra cidade à procura de uma vida melhor. Como o Estado brasileiro se endividou, houve a crise do petróleo, quebra, surge a Constituição de 88, que garante um monte de direito, inclusive a habitação. Mas só diz que garante, né? Ela bota, vamos dizer, ela aumenta o gasto do Estado brasileiro com custeio pra garantir tantos direitos e tal. Ela garante, inclusive, em certa medida, ela facilita o trabalho dos organismos de pressão sindicais, do próprio funcionalismo público, ou seja, o gasto do Estado aumenta. Se o gasto do Estado aumenta, diminui a capacidade de investimento. E a gente de lá, dos anos 80, 90, 2000, a gente se favelizou, os serviços públicos não aguentaram, eles colapsaram, por isso que a educação é ruim. Você talvez tenha isso, minha mãe sempre narra, minha mãe estudou escola pública. Os nossos pais, da mesma geração que eu, sempre falaram, não, a escola pública na minha época era muito melhor. Natural, porque na época dele a pressão de várias pessoas chegando nessas cidades grandes para usar um serviço de saúde, um posto de saúde, um hospital, uma escola, era menor. Passou ela a ser enorme e o Estado não tinha condição de investir para fazer isso. Então o Brasil colapsa, as cidades brasileiras colapsam, viram, vamos dizer, essa paisagem urbana muito feia. Se a gente olhar direito, a maior parte das cidades brasileiras, salvo algumas exceções, as grandes, elas são feias. São casas mal construídas, a infraestrutura urbana é feia, muito favelizados, e o crime se estabelece ali, e o Estado não conseguia enfrentar o crime. Então, você teve uma formação, vamos dizer, de regiões muito pobres, que as pessoas foram amontoadas ali. Ali se formam as facções criminosas, do Morro do Rio às periferias de São Paulo. Essas facções criminosas se organizam, estão falando assim de praticamente um país inteiro governado por esses caras, dezenas de milhões de pessoas. Até hoje, o Estado brasileiro não olhou para isso dessa maneira. Eu entendi. O crime, no fundo, ele é oriundo de um processo
processo de urbanização tão bizarro que foi confuso, não foi igual ao chinês, que teve milhões de pessoas se mudando pra cidade, mas a China controlava, você pode... Não, pode vir tanto aqui. Aqui você fica aí no campo, te segura aí no campo e tal. Que até agora nós não resolvemos esse problema. E é um problema sistêmico gigante. Então a violência que a gente vê, as datas batem, o processo histórico bate, a violência é fruto disso. A gente tem que olhar pra essas periferias e olhar pra elas assim, como eu vou gerar renda, como eu dou dignidade, como o organismo social favela e periferia tem que ser desconstruído, como esse homem jovem vai ser inserido na nossa economia, como vai ter perspectiva, como eu vou selecionar os melhores para que eles vão estudar em outros lugares, fazer a economia crescer, criar bons exemplos, e eu desconstruir uma ideia até quase de guerra de classe que a gente tem entre as cidades, que a gente tem cidades diferentes, né? Quem tá num bairro mais central em São Paulo não é igual quem mora na periferia. Para isso acontecer hoje, nós vamos ter que corrigir um erro que houve nesse processo. Qual foi o erro? Nesse processo de favelização que a gente estava descrevendo, que estoura mesmo, 60, 70, 80, 90, houve uma ocupação política. O Estado não chegou lá. Quem chegou? Quem se auto-organizou? O tráfico, as facções, as gangues. Nós vamos ter que tomar esse território desses caras. Então a guerra é necessária porque é uma guerra quase que de libertação e também um compromisso que o Estado tem que ter em reocupar uma área que pertence ao Estado brasileiro, porque é a obrigação do Estado brasileiro exercer soberania sobre o seu próprio território, e também levar dignidade para essas pessoas, que não adianta igual foi o PP no Rio, ocupei, botei uma bandeira e fez o quê? Nada. O tráfico se restabelece logo em seguida. Então isso é um papo geracional. Eu tô falando em a gente reconstruir um país, isso teria que ter um pacto de vários governos, meio que concordar com o diagnóstico, falar, ok, esse é o diagnóstico, temos que concordar com a solução, vamos urbanizar isso aqui, vamos levar a dignidade, vamos inserir essas pessoas economicamente, mas tudo começa por destruir o crime. O nível de infiltração do crime, não só na economia, mas na política brasileira, cruzou qualquer nível. A gente viu agora recentemente, uma ONG ligada ao PCC convidou membros do governo Lula, eles foram lá numa favela que estava tendo uma desocupação no centro de São Paulo, e eles ficavam lá negociando com os caras do PCC. Tinha a dama do tráfico, ela levava gente tanto do PCC quanto do Comando Vermelho para se reunir com órgãos do governo federal e com membros do parlamento. Tipo, tá rolando. Agora, tinha um filme que chama O Grito, bancado e tocado por uma ONG ligada ao PCC, com participação de gente do Comando Vermelho, PCC, o Luan participa, o Marcinho VP participa, se eu não me engano, a turma do Marcola também participa. Foi quase uma joint venture pra fazer um filme do PCC com o Comando Vermelho. Tava na Netflix. Isso tá rolando. Então, qualquer lugar sério falaria, ok, eu preciso retomar esse território. E a gente vai precisar fazer isso. A gente vai precisar levar a discussão pra esses termos. Mas teremos consequências ruins? Eu acho que teremos muitas vezes, porque nada é perfeito e ainda mais num estado complicado como é o brasileiro, é imperfeito. Agora, é muito mais trágico do jeito que tá. No Brasil, todo dia morrem dezenas de pessoas por homicídio e boa parte desses homicídios são guerras entre facções e se não guerras de facções, pessoas vítimas de faccionados. Logo, assim, a gente já tá vivendo consequências bem nefastas todos os dias. Provavelmente, desde o momento que começou o podcast, já morreu 1 ou 2 pessoas em algum lugar do Brasil por causa dessa guerra. E vai. Logo, assim, que medo a gente tem que ter, além de não entregar algo pior do que já tá, porque não tem como ser pior do que já tá. E a gente postergou tanto a solução, que meio que a gente só vai resolver sendo muito duro, muito radical. Então o que a gente tá propondo é muito duro e muito radical, porque é como uma quimioterapia, né? Se você não fizer, beleza. A gente tá tomando suco de cenoura imaginando que vai vir uma cura mística que não veio. Isso daí passa também por uma pena de morte no Brasil, por exemplo? Olha, se a gente instituir uma guerra contra o crime organizado, você vai ter enfrentamento. Enfrentamento, se o cara não se render, ele vai trocar tiro, ele pode virar óbito, consequência disso. Num contexto de guerra, em que os inimigos, tropa de faccionados, resolve trocar tiro com a polícia, eles vão ser prisioneiros de guerra. Aí tem que pegar a legislação nossa sobre isso. O presidente da República tem que entrar, olha, quero organizar isso, uma guerra, um enfrentamento, o Estado brasileiro vai participar disso, as forças policiais vão participar, as forças armadas vão participar, e vamos vencer essa guerra. Haverá baixas, e haverá mortes do outro lado, sim. Agora, tudo com o intuito de preservação dos direitos humanos mais profundos e básicos, especialmente dos moradores das vítimas. Por exemplo, um cara que vive no morro do Rio de Janeiro sob o jugo do Comando Vermelho. Esse cara, acima de tudo, é um cara que não tem o direito humano dele respeitado. O cara que tá atirando lá, trocando tiro com a polícia, esse cara eventualmente vai morrer. Agora, se o Estado brasileiro nunca adotou uma postura sistêmica de enfrentamento tratando esse assunto como guerra, o poder de dissuasão que vai ter nesses caras é tão grande que eu acho que, sim, a guerra não será tão cavalar quanto se imagina. Eu acho que, sim, o Estado brasileiro tem todas as condições de vencer isso. Vencendo essa guerra, aí entra uma responsabilidade que o Estado brasileiro nunca teve, que é ir nessas regiões do Brasil e olhar para essas 20 milhões de pessoas e falar, tá na hora do Brasil ter um plano para esses caras. A gente tem que olhar para aquela periferia, aquele arranjo favela. O que é o arranjo favela? Casas amontoadas, inexistência de saneamento básico, inexistência de propriedade. O cara não tem o título de propriedade da casa dele. Foi uma invasão. Tá, o cara tá 20 anos aqui lá, 30 anos.
Vamos dar título de propriedade, porque o cara eventualmente possa, com o título de propriedade, pegar um crédito no banco pra fazer uma reforma na casa dele ou abrir um negócio. Como é que se diz? Aquela paisagem da favela em que você tem mini becos. Às vezes vai ter que pegar uns pedaços lá, vai cavar, fazer avenida, abre espaço, reloca algumas pessoas, constrói prédio. Outros tem que ter um plano de urbanização e adequação das casas, porque uma casa que às vezes não tem banheiro, não tem janela, vai ter que ter banheiro, tem janela. A fiação que tá exposta vai ter que ser cuidada, vai ter que ter saneamento básico. O Estado vai ter que olhar isso, vai ter que ter escola boa lá, vai ter que ter um foco muito grande de ter escola boa, até porque o imaginário daquela pessoa, daquele menino que, por exemplo, vê o tráfico como uma possibilidade, tem que ser destruído, esporte pra caralho. Tem que ser um investimento assim, ó, o Estado brasileiro vai gastar 30 anos adequando isso, tratando essas pessoas como prioridade. E pra isso tem que ter poder de investimento.